Você já ouviu falar em holding? Sabe o que é? Para que serve e quais as suas principais vantagens? Se esse assunto lhe desperta interesse, assiste esse vídeo que eu vou lhe esclarecer esses questionamentos. Meu nome é Adriana Nobre, especialista em Direito Agroambiental e Empresarial, e nesse vídeo eu vou falar sobre holding patrimonial, familiar e rural, que nesse período pandêmico tem despertado interesse crescente de muitos grupos ou núcleos familiares que buscam realizar um planejamento sucessório, organizar ou resguardar o acervo patrimonial da sua família. Afinal, o que é uma holding? Primeiramente, esclareço que esse termo tem origem inglesa, proveniente do verbo to hold, que significa controlar, segurar ou guardar algo. No mundo dos negócios, a definição de holding ela pode ser apresentada de várias formas, mas em síntese, uma holding pode ser bem definida como uma sociedade empresarial constituída com o objetivo de adquirir cotas e ações de outras empresas ou para alocar patrimônio pessoal ou familiar. Historicamente, o principal objetivo de constituir uma holding era gerenciar investimentos em outras empresas. Porém, ao longo dos anos, esse instituto passou a ser utilizado por grupos ou indivíduos que possuíam um patrimônio considerável como forma de promover a gestão administrativa, economia tributária e o planejamento sucessório. Uma holding, portanto, nada mais é do que uma empresa constituída com o fim específico de ser dona de outras empresas ou detentora de patrimônios ou investimentos diversos, como, por exemplo, imóveis, ações societárias, aplicações financeiras e etc. Quando falamos em holding patrimonial, estamos tratando de uma empresa que reúne e administra o controle patrimonial de uma ou mais pessoas por meio da integralização de bens ou participações societárias em seus nomes. Agora, quando o controle e a administração tiver como objeto o patrimônio de pessoas físicas integrantes do mesmo grupo ou núcleo familiar, denominamos holding patrimonial familiar ou simplesmente holding familiar. Como, por exemplo, quando envolver o patrimônio de um casal que possua 2 ou mais filhos, ou até mesmo de irmãos que constituíram uma empresa ou um patrimônio em conjunto, mas que hoje já possui filhos, talvez genros, noras e netos, e desejam organizar a estrutura e a administração empresarial e patrimonial da família. A holding rural faz parte da categoria de holding patrimonial e, costumeiramente, ela é voltada para produtores rurais ou famílias que desenvolvem atividades empresariais em meio ao agronegócio. Nesse formato, costumam fazer a transferência da titularidade de bens, como por exemplo fazendas, de uma pessoa física para uma pessoa jurídica. E é um formato que tem sido cada vez mais utilizado pelos patriarcas e matriarcas das famílias que atuam no agronegócio, tanto como instrumento de planejamento estratégico para a transição sucessória, como também visando garantir um maior controle administrativo, mais eficiência da organização patrimonial e operacional, melhores condições tributárias, além de uma gestão empresarial certeira e segura. Muitos questionam, mas para que serve a holding? Pois bem, para uma holding ser efetiva e valer a pena, é crucial que se tenha em mente todas as possibilidades de uso dessa ferramenta e principalmente quais são os objetivos dos seus donos, pois cada grupo ou núcleo familiar possui suas particularidades e interesses preponderantes que influenciam na definição do formato e administração da empresa. A constituição de uma holding é possível criar mecanismos de normatização, administração e restrição de direito para proteção patrimonial, a exemplo de elaboração de pactos pré-nupciais, definição de regra de doação com reservas de usufruto, cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, sucessão em caso de falecimento ou interdição dos sócios,
ingresso de terceiro, exclusão de sócios, alienação e distribuição de cotas, possibilita resguardar o patrimônio de eventuais terceiros que pretendem entrar à família, pois as decisões relacionadas às questões patrimoniais, elas passam a ser tomadas por meio de deliberações sociais com o envolvimento dos sócios. E quais seriam as vantagens de constituir uma holding? Tenha em mente que qualquer formato de holding, tais como a patrimonial, familiar ou rural e outras nomenclaturas que queiram adotar, elas apresentam diversos benefícios, tanto para a administração do negócio quanto para o planejamento sucessório, pois é capaz de auxiliar a proteção legal do patrimônio e ainda ser utilizada com várias finalidades, como, por exemplo, a profissionalização da administração empresarial, a simplificação do planejamento sucessório, evitar ou eliminar problemas com inventários, brigas por causa de bens e direitos entre os herdeiros, planejamento tributário, permitindo que a empresa tenha acesso a benefícios e isenções fiscais previstos na legislação, retorno de capital sob forma de lucro e dividendos sem tributação, aumentar a proteção patrimonial pessoal e empresarial, preservação do patrimônio pessoal perante credores de uma empresa da qual a pessoa física participe como sócio ou acionista, restringir a interferência no capital social da holding, das obrigações e responsabilidades por dívidas pessoais dos sócios, exceto nos casos previstos em lei, como por exemplo em caso de desconsideração da personalidade jurídica. Enfim, dentre esses e outros benefícios, é importante deixar claro que a holding não protege práticas ilícitas e nem serve para blindagem patrimonial. Entendo não ser correto definir a holding como mecanismo de blindagem patrimonial, porque ele pode ser permeado e desconsiderado, como falei anteriormente no caso da desconsideração da personalidade jurídica. Logo, se o mecanismo é permeável em algumas situações, obviamente que não pode ser nomeado de blindagem. Portanto, muito cuidado com algumas promessas de blindagens patrimoniais que propagam por aí. Como vocês devem ter percebido, todo o planejamento empresarial, sucessório ou tributário envolve bastante trabalho, atenção, observação e conhecimento específico sobre a matéria, pois são muitos detalhes e interesses que precisam ser analisados e ponderados. Por isso, se você deseja garantir que a criação da sua holding seja um sucesso, o ideal é estar bem assessorado por advogados e contadores especializados no assunto. Uma assessoria jurídica e contábil atuante é indispensável para a gestão estratégica dos negócios. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, o seu comentário, compartilha e siga o nosso canal para novos conteúdos. Obrigada pela sua atenção e até a próxima!